Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tá tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal, desta vez, nesta quarta-feira, pra gente trazer muita coisa bacana, muita notícia de futebol pra você. Hoje volta o Campeonato Brasileiro, depois aí da data, né? Da data FIFA, rapaz. As seleções jogaram por todo o nosso mundo e a gente traz pra vocês já alguns jogos, principalmente a seleção brasileira que tomou um sacode aí de Senegal, rapaz. Pois é, tomou um sacode de Senegal. A gente traz informações já. Traremos também sobre o Grêmio, né? Porque Soares sinaliza ao Grêmio possibilidade de se aposentar por dores no joelho. Teremos também nesta edição, falaremos do esporte, porque o presidente do Sport Recife admite acerto de Juba com Bahia, mas negocia permanência até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. O Benfica se aproxima de acerto com Di Maria, é o que diz jornalista. E o Botafogo, rapaz, Luiz Castro do Botafogo diz que já rompeu contratos e comenta interesse saudita. Abre aspas, me preocupo minimamente, fecha aspas. Vamos trazer já esse assunto para você. Falar também do Corinthians. Delegação do Corinthians é alvo de protesto em Santos e retorna para São Paulo. O Corinthians que visita o Santos pelo Campeonato Brasileiro. E o Galo Mineiro, rapaz, encontro de Felipão com o Atlético Mineiro. Tem abraço apertado em Hulk e conversa com Hever. A gente conta essa história já para você que está aí com a gente. Como eu disse, seleção brasileira, o Mané, jogador aí da seleção de Senegal que venceu a seleção brasileira na tarde de ontem, vestiu a camisa da seleção e diz que ama brasileiros e vê Vini Júnior no top 3 do mundo. É as nossas informações depois dos nossos 3 recados, depois também dela, né? A nossa tradicional vinheta. A gente volta para contar essas histórias para você. E tem Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. Fique aí que eu volto já. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades para você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Minha turma, olha onde eu tô hoje, ó. Barraca Nossa Senhora Aparecida. Ó, São João, São Pedro, já sabe, né? Comprar seus fogos de artifício aí aqui, gente. Bora se aproximar mais ali pra gente conversar com o Robson Santos, que ele vai explicar pra gente se tem novidade nesse ano de 2023, como é que tá as promoções, quais as facilidades aqui que você encontra, como você paga no dinheiro, no cartão, no Pix. Vou falar com ele aqui. Robson Santos, tudo beleza, menino? Tudo jóia? Cristiano, tudo beleza? Fala pra mim das novidades esse ano aí da Barraca Nossa Senhora Aparecida. Aqui qualidade é o que não falta. Mas eu sei que preço bom também. Mas fala das novidades de 2023. Preço bom e variedade. Preço bom e variedade. É aqui com nós. É aqui. Fala com nós aí, fala com nós. A chuvinha crepitante. Nós temos as cândelas romanas. Nós temos o vulcãozinho que assovia. Opa, muito bom, A hein? gente tem o vulcão colorido, tem a chuvinha colorida, a gente tem a chuvinha indoor,
pode ser solta dentro de casa. Opção que não falta. Opção que não falta. Traque doido, metralhadora, disco voador, o helicóptero, a granadinha infantil, a pico com vara. Variedade é com a gente mesmo. E a pessoa chega aqui, ela pode pagar no dinheiro, pode pagar no Pix, pode pagar no cartão, como é que fica? Dinheiro, Pix e cartão. Dividimos também no cartão, enquanto às vezes o cartão da pessoa pede. Só vem aqui, não compra quem não quiser, né? Quem não quer, quem não quiser, né, gente? Porque fala a verdade. Ó o tanto de variedades. Olha o tanto de variedades, gente. Barraca Nossa Senhora Aparecida. Fica onde a Barraca Nossa Senhora Aparecida, seu Robson? Ela fica aqui situada em frente à antiga estação de trem, aos fundos do Mercado de Artes. Tem como errar, não tem não. No centro da Mas, de repente, a pessoa quer mais informação, liga para aqui, WhatsApp. WhatsApp é 77 3 números 9 78 98 25. Pronto. Nos Certinho. siga também no Instagram. Instagram de Robson. Barraca de Fogos Nossa Senhora Aparecida. Pronto, no Instagram. Repete novamente. Barraca de Fogos Nossa Senhora Aparecida. @Barraca de Fogos Nossa Senhora Aparecida. Isso. Lá no Insta. Pronto. Lá no Insta também você pode chamar lá no direct, né? No Instagram, para mais informações também. Trabalhamos também com chá revelação. Chá revelação também? Opa, rapaz. Barraca Nossa Senhora Aparecida, um empreendimento de Robson Santos. Robson Santos. Esse é o cara. Valeu, menino. Boas vendas pra você. Tamo junto. É nóis, filhão. Vamos lá então, trazer notícia, trazer informação para você que tá aí com a gente. Ó, Soares, o menino do, né? O pistoleiro, rapaz, ele faz assim, né? O pistoleiro sinaliza ao Grêmio possibilidade de se aposentar por dores no joelho. Isso é muito sério, viu, gente? É, rapaz, não é brincadeira não. A gente vê o Soares jogando, fazendo gols, né? Mas não imagina o quanto o menino está sofrendo de dores. Soares sinalizou para a direção do Grêmio a possibilidade de se aposentar nas próximas semanas por conta de dores no joelho direito. Ainda não está definido quando o centroavante vai parar de jogar. Mas houve a manifestação por parte do uruguaio, que na última sexta-feira se incomodou com as dores durante o treinamento. A informação foi publicada pelo GZH e confirmada pelo GE na tarde da última terça-feira. Ainda há uma indefinição, na verdade, se o camisa 9 jogará mais partidas pela equipe gaúcha. O jogador sofre com dores no joelho direito por conta de uma artrose. A cúpula gremista soube da situação na última segunda-feira em reunião. O presidente Alberto Guerra já havia sido informado pela possibilidade na última semana, assim como os integrantes do departamento de futebol. No ano, Soares tem 14 gols e 8 assistências, com participação em 22 dos 55 gols gremistas nesta temporada. Recentemente, foi possível notar em alguns treinos do tricolor que o jogador colocava as mãos no joelho direito. É normal também ver o centroavante deixando as atividades mais cedo dentro da previsão de cargas especiais para o atleta. Em janeiro de 2020, quando atuava pelo Barcelona, Soares teve uma lesão no menisco do joelho direito e precisou passar por cirurgia na região. A previsão inicial, na época, era de 4 meses de recuperação, mas por conta aí da pandemia do coronavírus, ele retornou apenas em setembro daquele ano. Antes disso, em maio de 2014, Luizito passou por uma artroscopia no joelho esquerdo. Em cerca de um mês, o atacante conseguiu se recuperar a tempo de atuar na Copa do Mundo do Brasil
e retornou no segundo jogo da fase de grupos, na vitória do Uruguai por 2-1 diante da Inglaterra. O astro uruguaio chegou em Porto Alegre dia 3 de janeiro, após uma longa negociação com o Grêmio. Seu contrato com o Clube Gaúcho conta com a participação de 3 empresas que entram como investidores e que ajudam a arcar com os custos do atleta. Artilheiro do Grêmio na temporada com 14 gols e 8 assistências, Soares é o principal jogador do time no ano. Aos 36 anos, é o terceiro jogador com mais minutos em campo, atrás apenas de Bruno Alves e Bitelo, e defendeu a camisa tricolor em 26 partidas. É uma coisa assim, é ruim para o torcedor do Grêmio, né? Muito ruim, evidentemente que é. O torcedor fica preocupado, porque lógico que o Soares, mesmo com 36 anos, é um baita de um jogador. Mesmo você ver, para vocês terem uma ideia, o cara joga com muita dor, joga e treina com muitas dores, e mesmo assim é um artilheiro nato, né? Você imagina um cara, lógico que ele não vai conseguir mais jogar com 100%, né? O seu 100%, como ele fez no Barcelona. Perdão, pela idade também, né? Por tudo isso que já dissemos aqui para vocês. Ele já fez aí, né? Cirurgias, procedimentos, enfim. É difícil, não é fácil não, né? Não é fácil não. Agora dizem as más línguas que ele está querendo se aposentar, porque o Messi, as más línguas, né, gente? Porque o Messi acabou de assinar, foi para os Emirados Árabes Unidos, para a Arábia Saudita, na verdade, né? E aí ele se aposentaria com a camisa do Grêmio, e depois em dezembro, janeiro, ele voltaria a ser jogador, ele voltaria às atividades para ir para esse futebol da Arábia Saudita para jogar com o Messi. É as más línguas que diz isso. Eu não acredito nisso, sinceramente. Eu não acredito que Soares, porque assim, ele recebeu e recebe muito carinho do torcedor do Grêmio. O torcedor do Grêmio ama, assim, loucamente o Luizito Soares, porque ele chegou e se identificou demais com o torcedor do Grêmio, com o povo gremista, né? Então, assim, eu ainda acho que ele vai jogar o campeonato até o final. Eu ainda acho que ele vai fazer isso. Claro que existe, né, a possibilidade aí de isso não acontecer, mas eu acredito que mesmo com essas dores, claro, alguns jogos, né, o Grêmio vai ter que poupar ele. Por exemplo, ele não quer jogar em gramado sintético, né? Então esses jogos que forem acontecer aí no Newton Santos, for acontecer na Arena da Baixada, ele não vai poder ir. No Allianz Parque, como ele já não foi, né? Esse jogo aí já não vai acontecer mais, porque o Palmeiras já jogou com o Grêmio. Então esses campos de gramado sintético, evidentemente que ele vai ficar de fora. O Grêmio deve fazer um trabalho voltado a isso. Presidente do Sport admite acerto de Juba com o Bahia, mas negocia permanência até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. O presidente do Sport, Yuri Romão, confirmou que Luciano Juba está de saída para o Bahia ao término de seu vínculo com o Sport em setembro deste ano, em entrevista na última terça-feira ao podcast Cast FC. O jogador tem um pré-contrato assinado para defender as cores do tricolor, mas a diretoria rubro-negra ainda tenta um acordo com todas as partes envolvidas para tentar segurá-lo até o fim do ano. Sou pragmático, não é fácil. Nunca houve ofertas de outros clubes. Só teve um clube lá atrás e depois o Bahia. A ideia é mantê-lo até o final do ano. Tem contrato até o final de agosto, quando a janela estará fechada. Então, a possibilidade de ele não jogar mais esse ano no Brasil é enorme. A ideia é que ele permaneça e depois se apresente ao Bahia. Abre aspas, eu acho que, quem sabe, a própria equipe baiana, os empresários se sensibilizem e fechem esse acordo com a gente. Fecha aspas.
apesar do contrato de Juba se encerrar após o encerramento do período para transferências no Brasil, a CBF entende, por recomendação da FIFA, que Juba pode atuar em outro clube ainda em 2023, porque o contrato dele foi firmado antes da existência da janela de transferências. O Sport contesta esta posição da CBF. Eu não perco a esperança de poder encontrar uma solução financeira para que ele fique. É um atleta importante dentro do elenco, um baita profissional. O Juba é uma figura que todo mundo gosta. Eu gosto do garoto Juba. Enquanto houver esperança, a gente tá na luta, disse aí o presidente do Sport. Vamos entender então essa história, né, rapaz? Porque o Luciano Juba tem vínculo na Ilha do Retiro até agosto deste ano. E em março assinou um pré-contrato com o Bahia, que será válido a partir de setembro, após o fim do vínculo com o Sport. Neste período, contudo, a janela de transferências do Brasil, válida para clubes das séries A e B, estará fechada. Por isso, o Sport entende que Juba só pode atuar por outras equipes a partir de 2024. Diante aí do impasse de entendimentos, a reportagem procurou a CBF e a entidade respondeu ao questionamento e garantiu que Juba poderá ser utilizado pelo Bahia. A exceção acontece devido a uma recomendação da FIFA, porque o contrato do atacante com o Sport foi assinado antes da janela ser implementada no Brasil. Então, venceu aí em agosto, meu amigo, Juba vai se apresentar ao Bahia, a não ser, né, que aconteça o que o presidente está falando aí, né? O Bahia fala, não, Juba, pode ficar aí, você se apresenta o ano que vem. E os empresários, os empresários, né, o jogador também faça esse acordo entre Bahia, Sport e também os seus representantes. Fala do futebol internacional porque o Benfica se aproxima de acerto com Di Maria. É o que diz um jornalista. O Benfica está perto de acertar o retorno do argentino Ángel Di Maria, de 35 anos. As negociações estão em estágio avançado para que seja firmado o contrato até junho de 2024. A informação é do jornalista Fabrício Romano, especialista em mercado de transferências. Caso as partes se acertem, será a segunda passagem de Di Maria pelo clube português. Ele foi revelado pelo Rosário Central da Argentina e chegou ao Benfica em 2017, na verdade 2007 e 2008. Depois passou por Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, antes de defender a Juventus na última temporada. Com gol marcado na final, Di Maria foi campeão da última Copa do Mundo com a Argentina. Por sua seleção, ainda foi medalha de ouro nas Olimpíadas de 2008 e venceu uma Copa América e uma finalíssima, balançando a rede nos jogos decisivos de todas. Depois aí de uma despedida emocionante do PSG, onde ficou por 7 temporadas e conquistou 18 títulos, o jogador acertou contrato válido por 1 ano com a Juventus. Em sua primeira experiência no futebol italiano, amargou apenas o 7º lugar na Liga Nacional. O clube foi punido no tribunal com perda de pontos e acabou eliminado na semifinal da Liga Europa para o Sevilha. Em 40 jogos em 2022-2023, marcou 8 gols e deu 7 assistências. O Benfica atualmente é treinado pelo alemão Roger Schmidt e conta aí com o Otamendi, parceiro de Di Maria na seleção, em seu elenco. Os brasileiros Gilberto, Morato, Lucas Veríssimo e também o David Neres também fazem parte do plantel do Benfica. É o Di Maria que eu queria muito no meu time. Ô, Di Maria, vem pra cá, menino, vem jogar no futebol brasileiro, menino. Mas não dá, né, gente? Di Maria ainda tem muito mercado, né? No futebol internacional, evidentemente que tem. No futebol europeu ainda, né? Tem muita lenha pra queimar ainda esse menino. Mas que seria bacana demais ver o Di Maria, não só com a camisa do Vasco, mas com qualquer outra camisa de time brasileiro. Seria bem bacana, né? Para o nosso futebol, evidentemente. Gente, lembrando que daqui a pouquinho a gente traz para vocês aí a Série B do Campeonato Brasileiro, Série A também. O Brasileirão, o futebol volta, né? O futebol volta
nesta quarta-feira. E já já a gente traz os detalhes, os confrontos aí das rodadas, né, da Série B e da Série A, para você que está aí com a gente. Falando dos times da Série A do Campeonato Brasileiro, Botafogo, torcedor do Botafogo estão preocupados. Por quê, Cristiano? Porque o Luiz Castro está sendo sondado aí, né? Pois é, rapaz, pelos sauditas. Luiz Castro do Botafogo diz que já rompeu contratos e comenta interesse saudita. Abre aspas. Me preocupo minimamente. Fecha aspas, disse aí o comandante do Fogão. Luiz Castro falou pela primeira vez sobre o interesse do Al Nassr, time do astro Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. Em entrevista à Rádio Globo, na última terça-feira, ou seja, ontem, o técnico do Botafogo não entrou em detalhes, mas disse que deixou o seu empresário lidar com a situação e que continua trabalhando normalmente, sem pensar no assunto. Não quero falar sobre o tema, até porque temos jogo depois de amanhã e depois o Palmeiras. Uma coisa eu sei, o meu agente foi sempre a pessoa que tratou do meu futuro enquanto treinador. Eu nem me preocupo com o tema, me preocupo minimamente. Trabalho o dia a dia de cabeça limpa e é isso que vou continuar a fazer. Porém, apesar aí do seu histórico de não romper contratos, né, Castro admite que já interrompeu o trabalho no meio em 3 ocasiões, mas garante que sempre saiu bem dos clubes nesses casos após acordo entre as partes. Nem sempre encerrei os meus contratos, a verdade tem que ser dita. Quando estava no Chaves, tinha 2 anos de contrato e interrompi no meio. O Vitória de Guimarães pagou a rescisão. Foi uma negociação entre os clubes. O presidente do Chaves entendeu que eu deveria seguir meu caminho em um clube com projeção de Liga Europa. No Vitória de Guimarães, atingimos o objetivo, colocamos a equipe apurada aí para a Liga Europa. E entre o primeiro e o segundo ano, o Shakhtar solicitou o trabalho. O Vitória de Guimarães entendeu tudo que tinha feito e que deveria deixar aí para uma equipe de Champions. Houve um entendimento entre os clubes e sair. No Shakhtar Donetsk cumpriu os 2 anos de contrato. Apareceu o Turray e queria experimentar o Oriente Médio. No meio do contrato, o Botafogo se interessou pelo trabalho e chegou a um acordo. Já não fui fazer a Champions Asiática. Meu presidente, na altura, disse que não queria antes de cumprir a final da Taça M, mas se ganhássemos, poderia chegar a um acordo com o Botafogo. Saí sempre bem, com acordo entre clubes. Saí por 3 vezes no meio do contrato. Do que se fala hoje, é natural que todos aqueles que fazem seu trabalho bem sejam solicitados no mercado. Muitas vezes o trabalho não está ligado só a resultados, é desenvolver o dia a dia. Talvez por isso, pelo meu projeto, há interesse aqui e ali pelo meu trabalho, disse aí o técnico do Fogão, Luiz Castro, né, rapaz? Luiz Castro que chegou no Botafogo, torcedor desconfiado demais, claro que também aí muita pancada o torcedor do Botafogo tomou nos últimos anos, né? E aí fica descrente mesmo, né, gente? O ano passado o Botafogo em casa fez uma campanha horrível, vencia fora, na hora de confirmar dentro de casa a boa campanha, o Botafogo, por exemplo, jogava 2 jogos fora. Quando não conquistava 2 vitórias, trazia uma vitória e um empate. Aí ia jogar em casa, para confirmar a boa fase, o Botafogo perdia ou empatava. E aí o torcedor, em muitas ocasiões, chegou a xingar jogadores, xingar o Luiz Castro, enfim. E esse ano ele começou muito mal também, não classificou para o Campeonato Carioca, né? Para as finais do Campeonato Carioca. E aí o torcedor novamente voltou a ficar muito irritado com ele. Mas nesse começo de Campeonato Brasileiro, meu amigo, essas 10 rodadas, ele tem colocado o Botafogo aí na ponta, né? Colocou o Botafogo na ponta da tabela de classificação. O Botafogo é o líder da competição e agora aparece essa oportunidade aí da Arábia Saudita, né? Para ele
ir pro El Nasser. Será, rapaz, que o Luiz Castro, mais uma vez, pela terceira vez, vai deixar aí um clube que está dirigindo e rumar para outra direção? Muita grana espera. Dizem que o salário do Luiz Castro, se ele aceitar essa proposta, chega a ser 2 vezes maior do que ele recebe no Botafogo. Será? Vamos aguardar para ver o que acontece. O que eu posso falar é que a torcida do Botafogo, que se no ano passado, até no começo desse ano, estava com o pé atrás com o Luiz Castro, hoje tem manifestação aí de gente até pedindo desculpas, pedindo perdão ao Luiz Castro. Fala do Corinthians, delegação do Corinthians é alvo de protesto em Santos e retorna para São Paulo. A delegação do Corinthians foi alvo de protesto de um grupo de torcedores na chegada ao hotel em Santos, na noite de ontem. Pois é, em contato aí com a reportagem do GE, a diretoria do Timão informou que, diante da falta de segurança com os atletas, decidiu retornar a São Paulo. O grupo cercou o ônibus e impediu o desembarque dos atletas. Por conta aí da hostilidade aí dos manifestantes, o elenco ficou trancado por cerca de 1 hora dentro do veículo, na espera da chegada de reforços policiais. Diante da confusão, a diretoria decidiu seguir viagem para a capital paulista. Nas redes sociais, vídeos do canal do jornalista Andréu Souza mostraram aí torcedores se aproximando do ônibus com rojões aos gritos. Abre aspas, vamos jogar bola e ou jogar bola por amor, ou joga bola por amor, ou joga bola por terror. Fecha aspas. Nas imagens é possível ver alguns torcedores dando tapas no veículo. Torcedor do Corinthians tá chateado demais com o time, evidentemente que tá. Mas violência não justifica, gente? Eu até esses dias com a manifestação dos torcedores do Vasco lá no CT, até disse que eles foram lá, conversaram pacificamente. Eu disse, cara, se esse tipo de coisa resolvesse, o Corinthians era campeão de tudo sempre, porque o torcedor do Corinthians vive uma situação de amor e ódio com o time, Quando tá bem, beleza, eu te amo, você é o timão, não sei o que, tá. Quando perde, aí, quando não tá na fase boa, o torcedor quer matar os jogadores, direção, enfim. Violência não leva a lugar nenhum, gente? Violência não leva a lugar nenhum. Não é porque os torcedores foram lá, não deixaram os jogadores do Corinthians desembarcar, sair do ônibus, que o Corinthians vai jogar na Vila Belmiro e vai golear o Santos, 5-0, 6-0. Pode acontecer? Lógico que pode, mas não por causa dessa pressão, gente? Não por causa dessa pressão. Mas o Corinthians está mal, tá? Agora sim, os torcedores estão protestando porque o time não está jogando em campo. Certamente querendo mais jogadores, Só que a gente tem que lembrar que o Corinthians está quebrado. O Corinthians, eu sei que é duro o torcedor do Corinthians ouvir isso, mas o Corinthians está quebrado, está com Pires na mão. Está com Pires na mão, pedindo uma graninha. Essa é a grande verdade. O Corinthians está atrasando salário e indo ao mercado buscar jogadores na faixa aí de 800, 1 milhão de reais, de reais por mês. De onde o Corinthians vai tirar isso, gente? Um time que está devendo jogadores que está no seu elenco, aí você vai no mercado trazer jogadores de 800, 1 milhão de reais por mês, e aí? Vai pagar como? Se não está conseguindo pagar nem os próprios jogadores que hoje vestem a camisa do Corinthians. Acho que o torcedor também tem que protestar por essas coisas, e não só pelo futebol, porque o campo é só um reflexo. O que acontece dentro de campo é só um reflexo. Que a diretoria não paga, a diretoria faz isso, não faz aquilo, aí fica aí maquiando, trazendo jogadores e só piorando a situação do time. Falar do Galo Mineiro, porque o encontro de Felipão com o Atlético Mineiro tem abraço apertado em Hulk e conversa com Hever.
o Atlético Mineiro chegou a volta redonda para o jogo contra o Fluminense nesta quarta-feira, às 21h30, no horário de Brasília, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. No desembarque aí da equipe no Rio de Janeiro, o técnico Felipão se juntou ao elenco pela primeira vez desde que foi anunciado como treinador na sexta-feira. Pois é, o vovô do Atlético para na verdade o voo, né? Vovô não, o voo do Atlético Mineiro para o Rio de Janeiro atrasou, rapaz. A equipe tinha programação para chegar ao Galeão às 19 horas, mas acabou pousando por volta das 20h20 no horário de Brasília. Felipão esperava a delegação no aeroporto para o encontro. Imagens divulgadas pelo Galo mostram o primeiro encontro e cumprimento a todos os jogadores. Ninguém deu entrevista no aeroporto, mas nas imagens flagradas aí pelo GE, Felipão aparece em um papo com o zagueiro Hever, um dos líderes e mais experientes do elenco alvinegro. O auxiliar Carlos Pracidelli também estava junto do técnico. Do Rio, a delegação foi de ônibus até Volta Redonda. O Galo Mineiro vai ser a estreia aí do Luiz Felipe Scolari, né, rapaz? Pois é. Deixa eu falar de seleção brasileira. Brasil perdeu, né? Para a seleção... Como é que é, rapaz? Seleção aqui de Mané, né? Seleção brasileira acabou perdendo o seu confronto. E de goleada, né? De goleada e de virada. Perdeu de virada aí a seleção brasileira. Mas teve uma coisa bacana aí, rapaz. O Mané, né? Jogador aí do Liverpool da Inglaterra, vestiu a camisa da seleção brasileira e disse que ama brasileiros e vê Vini Júnior no top 3 do mundo. Pois é, brincadeira não, né, rapaz? O Brasil perdeu para Senegal. O Brasil perdeu para Senegal por 4-2. O camisa 10 e principal jogador de Senegal, o atacante Sadio Mané, demonstrou respeito e admiração pela seleção brasileira após a vitória por 4-2 em amistoso em Lisboa, Portugal. Ontem, terça-feira, ao deixar o estádio, Mané apareceu vestindo a camisa do Brasil com o nome do ex-goleiro Tafarel nas costas. É um grande amigo, trabalhou comigo no Liverpool, eu sou fã do Brasil, amo os brasileiros, amo o Tafarel. Quando vi, pedi para trocar a camisa, contou aí o jogador do Bayern de Munique. Pois é, o senegalês fez 2 gols no amistoso da terça-feira, um deles um golaço, chutando no ângulo. Brasil é um time muito bom, talvez hoje eles pudessem fazer melhor. Nós sabemos a qualidade que eles têm, talvez tenha sido só hoje. Eu ainda tenho muito respeito pelo Brasil e pelos jogadores, declarou. Nós respeitamos esse tipo de jogo e claro que o Brasil é um dos melhores times do mundo. Mas hoje à noite nós jogamos bem, criamos chances e fizemos 4 gols. Talvez a gente tenha merecido vencer, completou Mané. Mané ainda exaltou Vini Júnior, que vestiu a camisa 10 da seleção no amistoso. Segundo o senegalês, atacante do Real Madrid, o atacante do Real Madrid é hoje um dos melhores jogadores do mundo. Em poucos anos a gente viu como Vinícius se desenvolveu. Eu respeito ele. Para mim, ele é um dos 3 melhores do mundo. Ele tem que manter esse nível alto para vencer a bola de ouro. Grande Mané, né, rapaz? Grande Mané. Mané que, para quem não sabe, o Mané, ele é um jogador que, né, tá na liga, uma das ligas mais importantes, eu diria até a liga mais importante do futebol mundial, que é a Premier League. E ele é um cara que, no seu país lá em Senegal, ele ajuda o povo demais, né? Sabe que o povo africano, eles sofrem demais, né, gente? Vocês sabem, né? E Mané ter conseguido aí sucesso no futebol, ele ajuda muita gente. Para você que acompanha o Mané aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, você sabe muito bem do que eu estou falando. Ele ajuda muita gente mesmo, o Mané, né? Parabéns aí pelo ser humano que é esse menino chamado Mané, né? Joga muito, né, gente? Joga muito, tanto que arrebentou com a seleção brasileira, mas faz parte do futebol. Parabéns ao Mané aí pela humildade, rapaz, porque é difícil ter humildade hoje em dia, sem dúvida nenhuma, ainda mais um jogador do nível, né, como é o Mané.
Daqui a pouco a gente fala de Campeonato Brasileiro, né? Para você que tá aí ligado com a gente, mas deixa eu dar uma notícia aqui da nossa Brumado, rapaz. Pois é, se falando em futebol, LBF e clubes vão realizar Campeonato Brumadense com apoio da Portal FM. Pois é, existia um impasse aí se iria ter o campeonato ou não. Até gravamos aqui algumas entrevistas, né? O pessoal reclamando aí, os dirigentes reclamando porque não teria o campeonato. Vamos até voltar a entrar em contato com essas pessoas para que a gente possa aí falar, né, desse campeonato brumadense que vai acontecer em breve com o apoio da Portal FM 104,3. O Campeonato Brumadense de Futebol será realizado no estádio Wilson Ribeiro. O evento esportivo, que acontece tradicionalmente no estádio municipal Gilberto Cardoso, havia sido suspenso devido à reforma do local. Ao site Axis Sudoeste, o vice-presidente da Liga Brumadense de Futebol LBF, Enildo Pereira, explicou que o campeonato estava programado para ser promovido em março deste ano, porém, em virtude da obra, teve de ser suspenso. No entanto, segundo informou, a mineradora RHI Magnesita cedeu o estádio Wilson Ribeiro para a realização do campeonato. Já a Portal FM entrou com uma parte aí do apoio financeiro do evento. Abre aspas, agora vamos correr atrás de mais patrocinadores para que a gente chegue num acordo para que esse campeonato seja realizado, se Deus quiser. Com esforço de todos, os desportistas de Brumado, fecha aspas, afirmou. O evento está previsto para ser iniciado no dia 16 de julho. 8 clubes participarão da competição. Pereira adiantou que também entrará em contato aí com a prefeitura a fim de requerer apoio para a promoção do Campeonato Brumadense de Futebol. A pergunta é, Pereira, será, rapaz, que a prefeitura vai ajudar? Será? Porque o esporte aqui para a atual gestão não tem significado não, né? Esporte é uma coisa que não é importante para o município, não. Já demonstrou isso, né? Mas vamos entrar em contato com esse pessoal aí, o Enildo, vamos entrar em contato com o Enildo, para que a gente possa, quem sabe, né, ele aceite falar com a gente aqui do canal Cristiano Santos Radialista. Gente, vamos dar uma paradinha rapidinho, a gente vai ali tomar uma água, né? Vamos tomar uma água e daqui a pouco a gente volta pra gente falar de Campeonato Brasileiro, Série A e também Série B. Sai daí não. Minha turma, olha onde eu tô hoje, ó. Barraca Nossa Senhora Aparecida. Ó, São João, São Pedro, já sabe, né? Comprar seus fogos de artifício aí aqui, gente. Bora se aproximar mais ali pra gente conversar com o Robson Santos, que ele vai explicar pra gente se tem novidade nesse ano de 2023, como é que tá as promoções, quais as facilidades aqui que você encontra, como você paga no dinheiro, no cartão, no Pix. Fala com ele aqui. Robson Santos, tudo beleza, menino? Tudo jóia? Cristiano, tudo beleza? Fala pra mim das novidades esse ano aí da Barraca Nossa Senhora Aparecida. Aqui qualidade é o que não falta, mas eu sei que preço bom também. Mas fala das novidades de 2023. Preço bom e variedade. Preço bom e variedade. É aqui com nós. É aqui. Fala com nós aí, fala com nós. A chuvinha crepitante. Nós temos as cândelas romanas. Nós temos o vulcãozinho que assovia. Opa, muito bom, A hein? gente tem o vulcão colorido. Tem a chuvinha colorida. A gente tem a chuvinha indoor. Pode ser solta dentro de casa. Opção que não falta. Opção que não falta. Traque doido. Metralhadora. Disco voador. Tem o helicóptero. Tem a granadinha infantil. Apito com vara. Variedade é com a gente mesmo. E a pessoa chega aqui, ela pode pagar no dinheiro, pode pagar no Pix, pode pagar no cartão, como é que fica? Dinheiro, Pix e cartão. Dividimos também no cartão, enquanto às vezes o cartão da pessoa der. Só vem aqui, não compra quem não quiser, né? Quem não quer, quem não quiser, né, gente? Porque fala a verdade. Ó o tanto de variedades. Olha o tanto de variedades, gente. Barraca Nossa Senhora Aparecida. Fica onde a Barraca Nossa Senhora Aparecida, seu Robson? Ela fica aqui situada em frente à antiga estação de trem, aos fundos do Mercado de Artes. Tem como errar, não tem não. Não tem como. No centro da Mas, de repente, a pessoa quer mais informação, liga para aqui, WhatsApp. WhatsApp é 77 3 números 9
789825. Pronto. Nos Certinho. siga também no Instagram. Instagram de Robson. Barraca de Fogos Nossa Senhora Aparecida. Pronto, no Instagram. Repete novamente. Barraca De Fogos Nossa Senhora Aparecida. @Barraca de Fogos Nossa Senhora Aparecida. Isso. Lá no Insta. Pronto. Lá no Insta também você pode chamar lá no direct, né? No Instagram, para mais informações também. Trabalhamos também com chá revelação. Chá revelação também? Opa, rapaz. Barraca Nossa Senhora Aparecida, um empreendimento de Robson Santos. Robson Santos. Esse é o cara. Valeu, menino. Boas vendas pra você. Tamo junto. É nóis, filhão. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Tamo de volta agora pra gente trazer as notícias do Campeonato Brasileiro para você que tá aí com a gente. Vamos começar então pela Série B do Brasileirão, porque a 13ª rodada será aberta hoje, né? Com alguns jogos, na verdade com um jogo, né? A abertura hoje da 13ª rodada. Teremos o CRB às 19 horas recebendo o Ituano. Rodada que começa hoje e só termina no domingo. Pois é, teremos então esta quarta-feira CRB e Ituano às 19 horas. Amanhã, mais conhecida como quinta-feira, teremos o Sport às 21h30 recebendo a equipe do Juventude. Na sexta-feira, teremos o Atlético Goianiense às 19 horas recebendo a equipe da Ponte Preta. No sábado, teremos Botafogo de Ribeirão Preto às 11 horas da manhã contra o Vila Nova. Avaí, às 16 horas contra a equipe do Londrina. Também no sábado, Chapecoense contra a equipe do Criciúma no clássico local, às 17 horas na Arena Condá. A Tombense joga às 18h15 com a equipe do Novo Horizontino. No domingo, teremos às 11 horas da manhã o Mirassol, que recebe o ABC. O Sampaio Correia, às 15h30 no Castelão, joga contra o Ceará. E também no domingo, às 18 horas, fechando a 13ª rodada, tem o Guarani recebendo a equipe do Vitória. Classificação para você aí, depois da parada da data FIFA, né? Você deve estar se perguntando como é que está a classificação, Cristiano? Tá o seguinte, primeiro lugar, Novo Horizontino, 26 pontos. Em segundo, Vitória, 25. Em terceiro, o Sport, 24 pontos. Em quarto, Vila Nova, também com 24 pontos. Na quinta colocação, Criciúma, 23 pontos. Em sexto, Mirassol, 22. Em sétimo, Ceará, 19 pontos. Em oitavo, Juventude, 18. Em nono, Botafogo de Ribeirão Preto, também com 18 pontos. Em décimo, Atlético Goianiense, 17. 11º, Guarani, 16 pontos. 12º, Sampaio Correia, com 15. 13º, Ituano, 14 pontos. 14º, CRB, também com 14 pontos. Na 15ª posição, Ponte Preta, 12 pontos. 16º, Londrina, 10 pontos. Dentro da zona do rebaixamento, 17º, Chapecoense, 10 pontos. 18º, Tombense, 9 pontos. 19º, Avaí, 9 pontos. E o ABC na 20ª posição, na última colocação, com apenas 6 pontos, né? Até aqui no Campeonato Brasileiro da Série B.
Falar do Brasileirão da Série A para você que está aí ligado com a gente. Então vamos aos destaques, né, dos jogos que acontecem nesta quarta-feira, abrindo a 11ª rodada. Teremos o São Paulo contra o Atlético Paranaense no Morumbi, Cruzeiro contra o Fortaleza, Santos contra o Corinthians no Clássico Paulista, o Fluminense contra a equipe do Atlético Mineiro. Teremos ainda Bahia e Palmeiras, né, os jogos desta quarta-feira. Vamos então aqui aos jogos, né, e as informações desses jogos que acontecem nesta quarta-feira. Por exemplo, São Paulo e Atlético Paranaense se enfrentam nesta quarta às 19 horas no horário de Brasília, no Morumbi. Saber então das escalações prováveis aqui, né, das duas equipes. Escalações então, começando pelos donos da casa, que é o São Paulo, do técnico Dorival Júnior. O técnico Dorival terá que fazer mudanças importantes. Ele não deve ter Arboleda, que volta de jogos com a seleção do Equador, enquanto o Pablo Maia e o Michel Araújo estão suspensos. São desfalques certos aí no tricolor paulista. Para a zaga, Alan Franco e Diego Costa disputam a vaga. No meio, Luan pode ter nova chance e Rodrigo Nestor retorna para o time titular. Provável escalação: Rafael no gol, Rafinha, Diego Costa, então o Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista, Luan, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e também o Alisson, com o Luciano e o Caleri na frente. Esse, o provável São Paulo para o confronto contra o Atlético Paranaense, do técnico Wesley Carvalho, o interino. O treinador interino tem a volta aí do zagueiro Pedro Henrique, que cumpriu suspensão no lugar de Zé Ivaldo. Por outro lado, os suspensos Eric e também o Canóbio ficam fora. O atacante já seria, na verdade, baixa pela convocação para amistosos do Uruguai. O atacante Pablo, que se recuperou de lesão muscular e treina normalmente, ainda não foi relacionado. Provável escalação, então, do Furacão: Bento no gol, Madison, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando, Hugo Moura, Alex Santana e Vitor Bueno, Coelho, Vitor Roque, também o Thiago Andrade, ou então Terans ou Christian. Esse é o provável Furacão para o confronto de logo mais contra a equipe do São Paulo. O jogo acontece no Morumbi nesta noite de quarta-feira às 19 horas no horário de Brasília. Quem se enfrenta hoje também é o Cruzeiro com Fortaleza, né, rapaz? As duas equipes se enfrentam aí pelo Campeonato Brasileiro, pela rodada 11 do Brasileirão. Vamos saber então as notícias, as informações, prováveis escalações. Começando pelo Cruzeiro, do técnico Pepa. O técnico Pepa tem a possibilidade de repetir o time que mandou a campo no empate com o Bahia antes da data FIFA. Naquele jogo, a dupla de volantes foi formada por Neto Moura e Felipe Machado. Os dois e também o Alisson brigam por posição nesse setor. Na frente, Gilberto e Henrique Dourado, que vem de uma seca recente de gols, disputam vaga entre os titulares. Time provável, então, do Cruzeiro tem Rafael Cabral no gol, William, Lucas Oliveira, Luciano Castanho e também o Marlon, Felipe Machado, então, o Neto Moura, o Alisson e Matheus Vital, Wesley, o Bruno Rodrigues e Gilberto na frente, ou então Henrique Dourado. Esse, o provável Cruzeiro no confronto contra o Fortaleza, do técnico Juan Pablo Vojvoda. O time viajou para Belo Horizonte com 24 jogadores, com ausência aí de Sebadios. Por outro lado, Guilherme retornou para a equipe. Com a saída aí de Moisés, Vojvoda busca ajustes no ataque. Moisés foi vendido, né? Provável time então do Fortaleza tem João Ricardo no gol, Tinga, Brits e também o Tite e Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Hércules, Guilherme, Caleb, também o Galhardo e o Lucero na frente. Esse o provável time aí do Fortaleza para o confronto contra a equipe do Cruzeiro. O jogo acontece às 19 horas nesta quarta-feira no Mineirão. Mais jogos para você que está aí. Falar do Clássico Paulista entre Santos e Corinthians. O jogo acontece às 20 horas no horário de Brasília, na Vila Belmiro. Pois é, jogo importante para as duas equipes. E a pressão no Corinthians, meu amigo, o torcedor não deixou nem o Corinthians desembarcar, né?
Saber das escalações das duas equipes, começando pelos donos da casa, que é o Santos, do técnico Odair Hellmann. O período sem competições por causa aí da data FIFA deu a oportunidade para o elenco santista descansar e ter uma semana de treinamentos para buscar corrigir problemas e retomar a competitividade. Nesse período, Odair Hellmann também voltou a contar com os meias Sandri e Luan Dias, além dos atacantes Lucas Braga e David Washington, recuperados de lesão. Por outro lado, o treinador perdeu o volante Alisson, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia. Provável escalação então do Peixe: tem João Paulo no gol, João Lucas, Messias, Joaquim e também o Gabriel Inocêncio, Rodrigo Fernandes, Dodge e Lucas Lima, Mendonça, Marcos Leonardo e Soteldo na frente. Soteldo que renovou o contrato aí com o Santos. Esse o provável Peixe para o confronto contra o Timão. E o Corinthians do técnico Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo usou o período sem jogos para promover uma recuperação física nos jogadores e para trabalhar novas estratégias. Em relação ao jogo contra o Cuiabá, 3 baixas são certas. Renato Augusto se recupera de edema na panturrilha. Bruno Mendes está com a seleção do Uruguai e Murilo se recupera de infecção na garganta. Além disso, Yuri Alberto deve voltar ao time titular. Provável escalação então do Timão: tem Cássio no gol, Fagner, Gil, também o Caetano e o Matheus Bidu, Fausto Vera, Maicon e o Juan Oliveira, Guilherme Biro, Roger Guedes com Yuri Alberto na frente. Esse o provável Corinthians para o confronto contra o Santos na Vila Belmiro. Repito, esse confronto acontece nesta quarta-feira às 20 horas, ou seja, às 8 horas da noite, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Brasileirão. Falar do confronto entre Fluminense e Atlético Mineiro. Pois é, as duas equipes aí se enfrentam, né, rapaz? E pode acontecer esse confronto aí também na Libertadores da América, né? É possível sim. Falar então dos donos da casa, que é o tricolor carioca do técnico Fernando Diniz. O Fluminense terá 4 retornos importantes para a partida: Samuel Xavier, que cumpriu suspensão na última rodada, e Marcelo e também o Ganso, recuperados de lesão, assim como o Nino, que sentiu a coxa contra o Goiás e foi cortado da seleção, está disponível. Por outro lado, Felipe Melo sentiu um desconforto no joelho direito e está fora. E Arias, que está com a seleção colombiana, também desfalca o time. Já André, que jogou os 24 minutos finais do amistoso Brasil e Senegal na última terça-feira, será relacionado, mas é dúvida para começar ou ficar no banco. Sendo assim, provável escalação do Fluminense: tem Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, David Braz e também o Marcelo, Martinelli, Lima e Ganso, Lelê, Keno e também o Germancano na frente. Vai aí de 3 atacantes o time do Fluminense para cima do Galo, né, rapaz? O Galo do técnico Lucas Gonçalves ou Felipão, rapaz. Quem vai comandar aí? Eu acho que vai ser o interino ainda, né? A principal dúvida é no banco de reservas. Quem vai comandar o time? O auxiliar Lucas Gonçalves, que preparou a equipe nos últimos dias, ou o Felipão, que teve o primeiro contato com o elenco nesta terça-feira, ou seja, ontem. O clube não confirma e Scolari ainda vai decidir. Na lista de relacionados, Allan Kardec e Igor Rabelo são as novidades depois de longo período se recuperando de lesão. O zagueiro Nathan Silva foi vendido e não atua mais pelo clube. Provável escalação então do Galo: tem Everson no gol, Mariano, Gemerson e Bruno Fux, Guilherme Arana ou então Rubens, Batalha, Zaratio e Johan, Pavon com Paulinho e Hulk na frente. Esse o provável Atlético Mineiro para o confronto contra a equipe do Fluminense no Rio de Janeiro. O jogo não será no Maracanã, o jogo será em Volta Redonda. Pois é, o jogo acontece então em Volta Redonda, esse confronto interessantíssimo. Lembrando que, como já disse, em Volta Redonda, né? O jogo no interior do Rio de Janeiro, às 21h30 no horário de Brasília, né? Os dois se enfrentam. Por que não vai acontecer no Maracanã, Cristiano? Porque estão tentando melhorar, né, o gramado do Maracanã, que vocês já sabem, antes da parada aí
para essa data FIFA, o Maracanã estava bem desgastado o campo, né? O gramado do Maracanã. Para a gente fechar aqui os jogos desta noite de quarta-feira, teremos o Bahia recebendo a equipe do Palmeiras. O jogo acontece às 21h30 no horário de Brasília, na Fonte Nova, né? Na Arena Fonte Nova, em Salvador, aqui na nossa Bahia, menino. Escalações prováveis então das duas equipes, começando pelo Bahia, do técnico Renato Paiva. O treinador Renato Paiva não poderá contar com Ryan, suspenso, mas Chaves está recuperado de problema no tornozelo e pode ir a campo. A outra opção seria improvisar o volante Rezende na lateral esquerda. Se essa não for a escolha de Paiva, Rezende brigará por vaga no meio-campo com Acevedo, que cumpriu suspensão na última rodada. No total, o tricolor terá 7 desfalques neste jogo. Eita, para pegar nada mais, nada menos que o Palmeiras, né, rapaz? 7 desfalques. Rapaz, sei não, viu? Time provável, então, do Bahia tem o Marcos Felipe no gol, Canu, David Duarte e também o Vitor Hugo, Cicinho, Rezende ou então Acevedo, Tassiano, Caule e Chaves ou então Rezende, Kaique e Everaldo na frente. Esse é o provável Bahia para o confronto contra o Palmeiras, perdão do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras deve ter alguns desfalques para o duelo desta noite. 4 dos 5 convocados pelas seleções para a data FIFA não devem entrar em campo. O Everton, Rafael Veiga, Rony e Piquerez, que tiveram compromissos na terça-feira pelo Brasil e também Uruguai, respectivamente, devem ser preservados. O zagueiro e capitão Gustavo Gomes, que defendeu o Paraguai no domingo em amistoso, retornou ao Brasil, treinou com o elenco na terça e está à disposição de Abel. Outra novidade entre os relacionados deve ser Murilo, que se recuperou de lesão no ombro. Provável time, então, do Palmeiras tem o Marcelo Lomba no gol, Mike, Gustavo Gomes, Luan e Vanderlan, o Brumadense e Vanderlan, né? Zé Rafael, Gabriel Menino e Bruno Tabata, ou então o Luiz Guilherme, Arthur, Dudu e Hendrick, ou então Lopes na frente. Esse deve ser o time do Palmeiras, o provável time do Palmeiras para o confronto de logo mais contra o tricolor baiano. Repito, o jogo acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 11ª rodada do Brasileirão, às 21h30, no horário de Brasília. Os demais jogos da rodada acontecem na quinta-feira, onde teremos às 19 horas o Grêmio contra o América Mineiro, às 20 horas o Vasco recebe o Goiás, também na quinta o Coritiba recebe às 20 horas o Internacional, o Cuiabá também no mesmo horário recebe a equipe do Botafogo e também na quinta-feira às 21h30 teremos, fechando aí a 11ª rodada, o Bragantino, que recebe lá no seu Nabi Abichedi a equipe do Flamengo. É a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E claro, né? Vamos acompanhar todos os jogos, Série A, Série B e tudo o que acontecer aí nesta terça-feira esportiva. E amanhã a gente traz aqui para vocês que estão ligados com a gente. Por isso, te agradeço pelo carinho, pela sua companhia. A gente volta com mais informações amanhã, a partir do meio-dia, aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Esse nosso vídeo entrou um pouquinho mais tarde, né? Deu uma atrasada, mas vocês já sabem que a partir do meio-dia a gente está trazendo sempre aqui notícias de futebol, de esporte para você, tá bom? Deixa seu like, mais conhecido aí como curtida, compartilhe, comente aqui nos nossos vídeos e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E se já for, se está se inscrevendo agora, sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos aqui no nosso canal. Beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Às 18 horas tem mais um vídeo para você.